Gente, eu confesso a vocês que eu tenho um medo muito grande para falar com a igreja. Não para falar de Deus para as pessoas. Isso eu confesso que eu tenho uma facilidade muito grande. Eu tenho o maior prazer e alegria de falar do nome do Senhor. Mas para falar para a igreja, aqui na frente, eu não sei dizer para vocês, se por ver pessoas aí que eu sei o conhecimento que tem, por conhecer pessoas que chegaram esses dias e Deus mostrar o conhecimento que essas pessoas têm, eu tremo, eu sofro, eu vou dizer assim, agonizo um pouco em meu coração, mas eu sei que a cada um de nós, Deus quer algo mais. Então, quando o Donizete falou isso para mim, eu confesso a vocês que eu aceitei para mim já programando em meu coração alguma coisa tipo assim, achar um irmão que em julho ou setembro de 2018 ia fazer a pregação e eu pudesse trocar com ele. Mas eu ia fazer isso nessa semana, tá? Seria a última, daria para mim correr. Mas aí no meu coração, há 2 semanas atrás, aqui na mensagem do nosso irmão Renato, ele falou algo que o Espírito Santo já tocou em meu coração, me puxando a orelha. Onde ele disse, trocar o medo pela fé. O medo que exerce, sabe, a gente tem muitos medos que a gente tem que vencer a cada dia, mas a gente tem os nossos principais medos que ferem o nosso coração. Então, quando o Renato disse isso, naquele momento eu entendi que o Espírito Santo nos mostra que a gente precisa buscar um crescimento em nós mesmos. E eu sou dessa família há muitos anos, tá? Por isso que eu falo do Donizete, que lá em 1999, que eu me lembre bem, ele começou a me ensinar a palavra de Deus. Deus usou ele como instrumento para... Ou 98, né, Doni? Se eu não estiver errado, é que eu estou nervoso, me perdoe. Mas o Donizete não foi sozinho. Ele foi 1 ou 2 vezes. Depois ele levou a família Delgado, ele levou mais irmãos aqui de Salto para a minha casa também, para ensinar a minha pessoa e toda a minha família. E graças a Deus, eu, pedra dura, católico praticante na época, não muito, né, Lu, mas nós era mais ou menos. Eu era questionador, eu era muito questionador. Eu questionava tudo aquilo que eles me passavam. Mas eles sempre me respondiam na palavra de Deus o que eu precisava ouvir. E ali a gente foi ganhando um crescimento. E rapidinho, logo em 2005 a gente se batizou, tá? Não por culpa da Lu, gente, mas por culpa minha. Que eu sempre fui cabeça dura, tá? Sempre fui teimoso e cabeça dura. Aí também eu pensei em outros 2 probleminhas que eu tenho. Uma é não ter a voz do Rancoleta, né? Eu gostaria de ter, mas não ganhei essa voz do Rancoleta. E a outra, a vontade de chegar aqui correndo e sair correndo para o outro lado. Essa é que passa em mim o tempo todo. Mas aí, uma pessoa que eu amo muito, de apenas 8 anos, me disse, durante o decorrer da semana assim, pai, para! Você quando começa a falar não para mais. É a minha filha, de 8 anos. Ela disse, conversa. Quando você conversa, você não para de falar mais, você vai ficar mais de 2 horas lá. Aí eu disse, sim, por que não? Conversar. Dividimos a palavra juntos, conversando. E aí eu busquei me identificar, orei no meu coração a Deus que me desse um caminho para mim, ter o caminho para essa conversa. Para mim passar um pouco desse testemunho, desse rompimento em fé. E eu sempre quis falar algo de Pedro, porque eu sempre me identifiquei muito em algumas passagens com Pedro. Então, eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Mateus 4. Eu sou um pouquinho demorado para achar as coisas, viu, gente? Vocês não reparem, não. Mateus 4, versículo 18 ao 20. Deixa eu me ajeitar aqui. Mateus 4, versículo 18 ao 20, aonde nós temos o chamado de Pedro. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores.
E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Eles não questionou, ele seguiu. Ele foi e foi com Cristo. Em Lucas, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, a gente não precisa ir lá, se você quiser verificar depois, a gente vai observar que nessa passagem houve o milagre de Jesus, né? Não foi um simples venha e segue-me. Eles observaram, eles presenciaram o milagre de Jesus, que é aquele famoso milagre da pesca, onde Jesus mandou que eles lançassem rede. Eles já tinham ficado trabalhado anteriormente bastante tempo, mas ele mandou que o fizesse. E eles foram e fizeram. Pedro orientou eles, eles foram e fizeram. Aí eu observei que Pedro, ele tinha algo que às vezes eu sinto ter também. Ele tinha a personalidade de líder. Ele sempre questionava o que os outros, enquanto os outros discípulos, os outros apóstolos ficavam quietos. Se vocês observarem, quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 14, aqui em Mateus, no capítulo 14, do versículo 28 ao 31, Pedro, quando vê Jesus chegando sobre as águas, aqui eu convido vocês para a gente ir em Mateus, capítulo 14, versículo 21. Desculpa. Isso mesmo, Mateus 14, 28. A partir do 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Outros estavam lá, mas só Pedro pediu para ir até Jesus. Ele tinha, eu não sei se por ter sido um dos primeiros escolhidos, mas ele mostra uma intimidade muito grande com Jesus. Ele mostra uma confiança muito grande em Jesus. Continuando, nós vamos também, depois de ter andado sobre as águas, eu não quero entrar no mérito do que o primeiro vento ele afundou, tá? Mas eu quero entrar mais no mérito que o quanto Pedro estava à frente ali, enquanto ele, vamos dizer assim, dava sua cara a tapa. Se a gente olhar também, a gente vai ter outra passagem que Pedro questiona Jesus sobre o perdão, tá? Tá lá em Mateus. Pedro questiona Jesus sobre o perdão. Está lá em Mateus 18, do 21 ao 22, tá? Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas até 77 vezes. Por isso, o reino de Deus dos céus é como o rei que deseja acertar as contas com seus servos. Aí, a gente vai ver também Pedro também é o questiona Jesus sobre.
questiona Jesus sobre o perdão, e Pedro também, ele questiona Jesus em uma passagem sobre o que hão de receber lá na frente. E Jesus fala para eles sobre o galardão que aguarda eles no reino de Deus. Mas eu só quis passar para vocês essas passagens sobre Pedro, para mostrar, pelo entendimento que eu busquei, a preparação que Pedro estava tendo. Né? Ele foi chamado, assim que chamado, ele aceitou e foi, mas ele começou a ser preparado por Cristo. Nós observamos que Pedro acompanhou Jesus nos 3 anos de ministério de Jesus. Pelo que a gente vê na Bíblia, eu não posso afirmar que ele estava em todas as vezes que Jesus falou à multidão, todas as vezes que Jesus pregou, mas na maioria das vezes, com certeza, ele estava. Ele presenciou os milagres de Jesus, se não todos, com certeza a maioria. Ele sempre ouvia Jesus, em tudo que Jesus pregava. Nas primeiras pregações, é observado que ele alertou, ele ouviu Jesus quando Jesus alertou sobre aos seus discípulos que sofreriam perseguição. Está em Mateus 5, Mateus capítulo 10, do versículo 10 ao 12. Eu vou fazer questão de ir para me vencer esse medo. Mateus 5, do versículo 10 ao 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. E ele estava lá já ouvindo isso. Mesmo preparado, mesmo sendo treinado, eu me vejo muito assim, que eu estou nessa família de Igreja de Cristo, batizado desde 2005. E eu também sei que a cada mensagem que eu ouço aqui, quando eu estou na escola da Bíblia, quando eu estou participando na reunião na casa de qualquer irmão, eu também estou sendo preparado. A palavra também está sendo colocada a mim. Mas aí, eu gostaria de convidá-los agora a irem comigo em Mateus. Mateus 16, a partir do versículo 13. Pedro, que vinha sendo preparado, que vinha sendo treinado, transformado também nesse tempo, chega nesse dia quando, a partir do versículo 13, chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outro Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi lhe revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu te digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus,
O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Interessante. Pedro, mais uma vez se mostrando totalmente, uma confiança total no Senhor Jesus, diz, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele que não foi da vontade dele, mas foi Deus que revelou para ele quem era Cristo. E aí já diz para ele, já prediz para ele o que vai ser a igreja lá na frente, que ele vai, a participação que ele vai ter. Eu não sei se ele entendeu quando Cristo passou isso para ele nesse momento, mas eu tenho certeza que o ego dele se elevou muito. Ele ficou muito, eu sou o cara, Cristo está falando que Deus me deu essa revelação. Eu estou no topo, eu estou me sentindo. E eu, branco, muitas vezes, quando uma pessoa me elogia ou pergunta para mim de que família você é, que igreja você é, eu me apresento para essa pessoa diz assim, que bom ouvir de Deus de você, eu nunca tinha ouvido dessa forma, eu nunca tinha ouvido dessa maneira. Aí meu ego sobe, eu me sinto grande, eu me sinto maior que aquela pessoa, o que é um erro muito grande, o que me prepara para a armadilha que vem logo após. Continuando, a partir do 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Jesus já está dizendo para eles o que vai acontecer, o que tem que acontecer para que se cumpra a vontade de Deus. Mas olha o que acontece com Pedro, aquele cara que acabou de ter o aviso de Jesus sobre a visão que ele tinha tido do reino, aí de quem era Jesus. Olha o que Pedro faz. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Quando o nosso ego fica maior do que nós, quando nós achamos conhecer a tudo na palavra de Deus, aí a gente deixa com que Satanás entre em nós, a gente deixa que o inimigo insira as ideias em nossa cabeça. Nós começamos a achar que nós sabemos tudo e os outros não sabem nada. Uma cilada muito grande, uma cilada que pode nos levar a uma cegueira espiritual, fazer com que a gente queira ser não servo de Deus, mas talvez um religioso que quer para si as coisas e não para Deus. Mas aí Jesus dá uma orientação a todos os discípulos, a todos os apóstolos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem quiser perder a sua vida, por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. De todo o tempo que eu participo na Igreja de Cristo, que eu comecei a conhecer a palavra, nunca foi tão forte para mim, e eu não sei se para vocês, conhecer, estudar e entender esse versículo. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu tenho a convicção
de que passei muitos anos já conhecendo a palavra de Deus, mas não entendendo o quanto eu tinha que tirar de mim mesmo, o quanto eu tinha que negar de mim mesmo e entregar a Cristo Jesus a minha vida. Quando eu tenho e confesso a vocês esse medo, eu sei e tenho a convicção de o quanto eu preciso buscar o treinamento que Deus me dá a cada dia, para que eu possa me livrar do mal que tem em mim, do pecado que pesa em mim. Todos nós temos a convicção de que temos o pecado em nós, mas por que nós não conseguimos esvaziar a nós mesmos e entregar as nossas vidas a Deus? Por que nós, em muitos detalhes, em muitas mudanças, nós conseguimos realizar ela com uma facilidade grande? Eu enganava qualquer um fazendo um negócio. Eu era um vendedor de rifa nato. Só que assim, o cara que ganhava nunca recebia o prêmio. Tá? Quando conheci a palavra de Deus, eu vi que isso era errado. É simples, é óbvio. E eu busquei nem mais enganar quem ganhava a rifa, mas eu não me interessei nem mais em vender rifa. Hoje busco nem comprar rifa, porque eu acredito que Deus provê as coisas em minha vida e não a sorte. Mas existem erros e pecados que não são assim tão simples, tão óbvio, tão fácil. Às vezes o meu erro é querer a tranquilidade, é querer a zona de conforto, é querer não participar daquilo que Deus coloca no meu caminho. Às vezes Deus quer que eu lute, persevere na palavra, levando ela para alguém. Mas eu prefiro me excluir, eu prefiro só ouvir, eu prefiro ficar quieto no meu canto. Por quê? Porque assim eu não vou ter que buscar esse crescimento. E, consequentemente, não vou me esvaziar. Eu confesso a vocês que nessa semana eu me esvaziei muito. Me esvaziei bastante. Buscando na palavra, nessa passagem de Pedro, o quanto eu preciso me esvaziar dos meus erros e dos meus pecados. O quanto eu preciso me entregar a Deus a cada dia para levar a palavra de salvação àquelas pessoas que precisam. Mas não só porque essas pessoas precisam, mas porque eu preciso levar essa palavra para buscar também a minha salvação. Eu preciso ser instrumento de Cristo para que essas pessoas tenham a salvação, mas que essa salvação tenha em mim também. Como eu posso um dia querer que Deus me escolha no dia do juízo, se eu não fiz nada pela palavra? Como eu posso um dia ser escolhido por Deus, se eu não busquei nem me livrar do mal que me acomete todos os dias? Semana passada ou retrasada, Luciano, aqui na aula dominical, acho no começo do culto, ele me elogiou de algo que eu não faço. Eu não sei porquê, ou que informação chegou para ele. Mas ele disse que eu, que estou envolvido com dependente químico, ou alguma coisa assim, sei o quão difícil é a obra. Mas eu não tenho esse trabalho. Eu não estou envolvido com dependente químico, tá? Já no passado, alguns anos atrás, eu participei lá na Igreja de Cristo em Itu, levando alguns dependentes químicos para participar da reunião, para ajudar eles a vencerem, a lutarem todos os dias contra os vícios deles, mas não por eles, porque eu queria também me livrar do meu. Eu também queria que Deus me desse o livramento do meu vício, que era o vício da ganância, que é o vício de não olhar para o próximo, que é o vício de querendo ficar preso na minha zona de conforto, que é ficar seguro aonde eu estou. E eu entendo aqui que quando Jesus diz para a gente tirar tudo da gente, para a gente negar a gente mesmo, a gente tem que exercitar isso também, fazendo, praticando. Eu confesso a vocês que eu tinha escrito aqui no papel algumas coisas que eu queria dizer que eu não ia conseguir lembrar agora, tá? Mais específico a esse assunto. Mas eu preferi até relatar um pouco de mim, tentando explicar o que eu entendo nessa passagem e quero dividir a cada um de vocês. Porque para mim hoje o importante não é conseguir fazer aqui
confesso, mensagens igual eu vejo dos irmãos, que tem uma didática, que tem um começo, um meio e um fim. Mas eu quero dividir com os irmãos o quanto nós precisamos crescer na fé, o quanto nós precisamos nos esvaziar nossos corações e viver em Cristo Jesus. Quando eu estudei essa passagem, olhando para mim mesmo, eu olhei um cara que está na Palavra de Deus, estudando a Palavra de Deus há quase 20 anos. E o que eu esvaziei de mim mesmo nesses 20 anos? Muito pouco, muito pouco. Quantas oportunidades Deus me deu através de Cristo Jesus na palavra para mim buscar me esvaziar e crescer em nome do Senhor e viver. Eu olhando para mim mesmo, eu vejo que muito pouco. A palavra, ela tem que emergir em mim e eu tenho que dar frutos da palavra. Eu já dei, antes de ser batizado, a gente deu aula para as crianças na minha casa. E interessante, naquela época eu conseguia falar da palavra para as crianças de uma forma incrível, assim, que eu me sentia bem em Deus, que eu estava sentindo a sinceridade da palavra. E depois que eu me batizei em 2005, eu deixei, como Pedro se deixou aqui, se iludir por Satanás, eu também me deixei iludir, porque eu deixei de dar aula para as crianças, eu deixei de praticar a palavra de Deus, deixei de participar em reunião com os irmãos, ou seja, eu deixei o meu lado humano sobrepor sobre a vontade de Deus na minha vida. E essa semana, eu agradeço muito a Deus mais uma vez, quando eu tive que preparar a mensagem, eu li um pouquinho e me recuava. Aí eu disse, não, eu vou ficar muito nervoso, eu vou tremer, eu não vou conseguir. Mas a cada momento que eu lia, que eu me preparava, até hoje, quando a gente antecedia o culto, eu não tinha ordem para como eu queria falar ou como eu ia falar. Mas eu só estava orando em meu coração que Deus preparasse, que fosse um versículo, para que eu pudesse dizer para vocês o quanto eu preciso mudar. Mas eu sei que cada um de nós tem alguma coisa dentro de nós que nós precisamos nos esvaziar e entregar a nossa vida a Jesus. Pegar a nossa cruz, seguir o nosso caminho, enfrentar a cruz como Cristo enfrentou, com coragem, com toda a fidelidade possível ao Pai, para que nós possamos um dia nos reunir, como o irmão leu aqui hoje, na casa de Deus, na casa do Pai, em uma família só. Eu separei também um versículo que Pedro fala lá na frente, depois de toda essa preparação que ele passa, tudo que acontece com ele, mas eu não pretendo lê-lo mais, mas o que eu quero deixar para a igreja é que eu sei o quanto eu tenho que crescer mais, mas eu tenho a convicção de que todos nós temos algo a esvaziar-se e a buscar a crescer na palavra de Deus. Mas Jesus nos dá aqui o caminho, né? Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá, mas quem perder sua vida por minha causa, a encontrará. Eu quero e desejo no fundo do meu coração perder a minha vida por Cristo Jesus, mas eu busco esvaziar-me a cada dia para livrar dos laços que o inimigo coloca em minha vida todos os dias. Amém? Peço desculpa aos irmãos pela paciência, sei que gaguejo, mas sei que demora um pouquinho para me achar, mas eu quero buscar a cada dia esse crescimento em Jesus, para buscar ajudar a minha família cristã e as pessoas que estão no mundo. Nós precisamos crescer em família e nós precisamos levar a palavra de Deus às pessoas que estão no mundo e ainda não conheceram o Evangelho. Amém? Peço a todos que orem comigo. Pai amado, Pai eterno e todo-poderoso, te agradeço, Pai, por o Senhor ter me preparado essa semana, por o Senhor ter me dado mais uma vez, Pai, a oportunidade de remissão no seu santo nome. Peço, Pai, que iluminai a todos nós aqui, que seja um versículo, Pai, tenha colocado no coração de algum irmão o quanto nós precisamos nos esvaziar perante Deus e crescermos no seu santo nome, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos erros e pecados e pedimos, Pai, que abençoe a cada um presente aqui, para que possamos crescer no seu santo nome e levar a sua palavra àqueles que não tiveram oportunidade, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.